sejam muito bem-vindos ao podcast Originários, Papo de Parente, um espaço de reflexão e discussão sobre a presença e os desafios enfrentados por estudantes indígenas no ensino superior. Eu sou Kleber Souza e, juntamente com os meus companheiros Cristina Souza, Caroline Araújo, Gustavo Alba e Leonardo Nunes, estaremos produzindo esse podcast para todos vocês. Vamos nos aprofundar em um tema que, embora urgente, ainda careça de debates e ações em muitas universidades brasileiras: a inclusão e a permanência de indígenas nas universidades públicas. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo da presença indígena em instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual de Campinas, mais conhecida como Unicamp, um dos maiores centros acadêmicos do Brasil. No entanto, apesar do avanço, os desafios para garantir a permanência e o sucesso desses estudantes continuam a ser um grande obstáculo. Em nossa conversa de hoje, queremos explorar como a universidade, e especialmente a Unicamp, tem se adaptado ou não para receber esses alunos, quais políticas estão em vigor, o que tem sido feito para acolher e, principalmente, quais são os desafios enfrentados por eles, tanto no âmbito acadêmico quanto no social. São inúmeros os desafios que envolvem questões como o acesso ao ensino de qualidade, barreiras linguísticas, o preconceito institucional, a falta de representatividade e, claro, a adaptação cultural, que nem sempre são favoráveis nas instituições. Para entender melhor a relevância e a complexidade dessa discussão, precisamos olhar para o contexto histórico. Por muitos anos, os povos indígenas do Brasil foram marginalizados, com acesso restrito à educação básica e muito menos à educação superior. Isso se deve a uma série de fatores históricos, como a colonização, o processo de imposição cultural em relação aos direitos dessas populações. Ao longo da história, as universidades brasileiras foram moldadas por um modelo eurocêntrico, no qual as culturas indígenas, assim como outras culturas periféricas, eram vistas como secundárias, ou, na melhor das hipóteses, apenas curiosidades antropológicas. Esse modelo, baseado no conhecimento técnico e na universalização do único saber, ainda é predominantemente em muitas instituições. E quando os alunos indígenas chegam ao campus, eles se deparam mais bem com um choque cultural. No entanto, a partir de 2019, com iniciativas como o Vestibular Indígena, políticas de cotas raciais e programas de ação afirmativa, algumas universidades começaram a abrir portas para esses estudantes, reconhecendo a necessidade de democratizar o acesso ao ensino superior para todos os brasileiros, sem distinção de etnia ou origem. Mas essa conquista tem sido apenas o primeiro passo. A verdadeira questão que temos que enfrentar agora é como garantir que os estudantes indígenas se sintam acolhidos, integrados e apoiados ao longo de toda a sua jornada acadêmica. Esses estudantes chegam em um ambiente onde o ensino é totalmente voltado para um saber acadêmico distante de suas raízes, onde as metodologias de ensino e as linguagens são frequentemente incompatíveis com o que eles vivenciaram até ali. A partir daí, o primeiro grande desafio é a adaptação à linguagem acadêmica, aos conteúdos e ao ritmo de estudo, à forma de avaliação. Muitos desses estudantes não vêm de escolas que possuem uma infraestrutura necessária para prepará-los para os rigores do ensino superior. E mesmo aqueles que têm a sorte de ter acesso ao ensino de qualidade, ainda enfrentam barreiras muito concretas, como a língua portuguesa, que para muitos não é a primeira língua,
e o preconceito, que se manifesta de diversas formas, muitas vezes de maneira sutil, mas sempre impactante. É importante frisar que o acesso não garante a permanência. O simples fato de um estudante indígena conseguir ingressar na universidade não garante que ele permanecerá até o final do curso. Isso é algo que precisa ser melhor compreendido, pois a permanência de alunos indígenas no ensino superior é afetada por uma série de fatores que vão além do simples ingresso. Por exemplo, uma grande dificuldade que esses alunos enfrentam é o deslocamento até as universidades. Muitos estudantes indígenas vêm de áreas rurais, de comunidades isoladas, e isso pode significar longas viagens, custos elevados com transporte e hospedagem, o que representa uma barreira financeira significativa. Mesmo com a oferta de bolsas de auxílio, como o programa de Bolsa Permanência, que ajuda com alimentação, moradia, o apoio muitas vezes ainda é insuficiente para cobrir todos os custos envolvidos na mudança para o ambiente universitário. De acordo com uma pesquisa realizada por estudantes da disciplina LA 086, ministrada pela docente Janaína Viana, cerca de 83% dos estudantes indígenas relataram que a sua maior dificuldade está relacionada ao custo de vida em Campinas. Além disso, outros 64% afirmaram que não se sentiam acolhidos em seus respectivos cursos. Além disso, outra curiosidade é que esse mesmo percentual de alunos informaram ter sofrido algum tipo de preconceito na universidade. Infelizmente, as universidades ainda têm muito a aprender sobre como lidar com a diversidade étnica e cultural de seus alunos. O preconceito pode vir de diversas formas, desde os estereotipos de que o indígena é atrasado ou primitivo, até a falta de sensibilidade por parte de alguns que, sem saber, podem excluir ou marginalizar os alunos em sala de aula. Como destaca Vanilda Soares, é essencial que essas instituições reconheçam a importância de uma educação que abrace a diversidade e ofereça o apoio necessário para que os estudantes indígenas possam desenvolver seu potencial acadêmico, sem abrir mão de suas raízes. Os movimentos indígenas, assim, têm promovido ações importantes para que esses estudantes tenham uma excelência educacional, que os escolham, valorizem e respeitem suas histórias e cultura, conclui ela. E o que podemos esperar para o futuro da inclusão indígena nas universidades brasileiras? A resposta depende de muitos fatores, mas principalmente da vontade política das instituições em reconhecer que as universidades devem ser um reflexo da sociedade. A diversidade não é algo para ser temido ou ignorado, mas sim celebrado. Com o fortalecimento das políticas de cotas e programas de apoio como o PFI, mas também com a criação de novos espaços de formação e discussão intercultural, as universidades podem se tornar ambientes mais inclusivos e respeitosos para todos os estudantes. Para entender a complexidade da questão, ao longo do episódio vamos aprofundar esses pontos e ouvir o relato de um estudante indígena da Unicamp que compartilhou conosco suas experiências, desafios e superações na universidade. Se você está interessado em saber mais sobre como podemos construir um ambiente acadêmico mais inclusivo e justo, continue conosco e acompanhe a entrevista a seguir. Os desafios enfrentados por discentes indígenas no ambiente acadêmico evidenciam a urgência de uma reflexão crítica sobre as práticas e políticas institucionais nas universidades. A falta de um ambiente inclusivo não apenas contribui para o isolamento, mas também impede a valorização dos saberes indígenas, essenciais para uma educação plural.
Além disso, as barreiras linguísticas e o preconceito presentes nas instituições acadêmicas dificultam a integração e a aceitação desses discentes, tornando a adaptação um desafio contínuo. Para avançar rumo a uma academia mais justa e inclusiva, é fundamental promover ações que reconheçam e valorizem a diversidade cultural, garantindo que os discentes indígenas possam contribuir plenamente e se sentir respeitados em suas identidades. Somente assim poderemos construir um espaço acadêmico verdadeiramente inclusivo e enriquecedor para todos. Nesse episódio, abordaremos esses desafios mais a fundo e como o reconhecimento da diversidade cultural é essencial para uma educação mais inclusiva e plural. Também discutiremos a necessidade de superar barreiras estruturais, como a falta de políticas específicas que garantam condições adequadas para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e de pesquisa. Para enriquecer nossa discussão, temos a honra de receber um convidado especial, o Aden. Ele é um discente indígena da Unicamp, já considerado um veterano, e a minha primeira pergunta é pedir que ele se apresente e nos explique um pouco mais qual é a sua etnia, qual a sua origem, de onde ele vem. Aden, boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aden Souza Moreira, eu sou da etnia Cambeba do Amazonas, do município chamado Amaturá. Atualmente eu estou na Unicamp cursando o curso de licenciatura em música. E esta é a minha segunda graduação. Eu sou biólogo, formado pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, mas eu posso contribuir com vocês através dessa orientação, que é muito diferente, tá? Mesmo que seja a segunda graduação, também enfrento muitas dificuldades. Realmente é um prazer poder ter aqui um representante da etnia Cambeba, inclusive se algum Cambeba estiver escutando a gente nesse momento, uma saudação especial a todos os nossos amigos e parentes Cambebas. Bom, a segunda pergunta aqui Aden, você teve alguma dificuldade de deslocamento para chegar à Unicamp depois que você passou no vestibular indígena? E se sim, quais foram essas dificuldades? Eu venho de um lugar que é muito distante de São Paulo. Para mim chegar até aqui onde eu estou hoje, eu tive que pegar um barco. No caso, eu vim de Tabatinga. E esse barco demorou 4 dias para mim chegar na capital, Manaus. E tudo isso foi custo. E também, quando eu cheguei em Manaus, tive que comprar uma passagem de Manaus para Campinas. E foi muito caro. E no momento até então, eu ainda não tinha a bolsa que a Unicamp providencia uma bolsa, só que até então eu não tinha a bolsa para pagar a passagem. Então a minha família teve que emprestar o dinheiro para poder, nós vendemos uma moto para poder chegar aqui, para poder comprar as passagens, tanto o transporte de barco até Campinas. Eu tive que fazer esse empréstimo mais ou menos, né, através da família. Há um programa por parte da Unicamp que apoia os estudantes indígenas que estão em lugares mais remotos, que têm dificuldade de mobilidade. Há um apoio, mas então você está dizendo que esse apoio não é suficiente para que realmente você conseguisse chegar custeado por esse apoio, é isso? Sim, esse valor que é disponibilizado, ele algumas vezes não chega a alcançar o valor da passagem inteira. Compreendo. Bom, realmente a gente agradece, né, que haja esse apoio, mas nesse caso eu acredito que deve haver uma reestruturação para rever esses valores disponibilizados para os estudantes indígenas, para que realmente consigam chegar, porque como você falou, né, Tabatinga realmente é bem retirado, né, do Brasil. Se a gente for olhar no mapa, está lá na divisa já com a Colômbia, então realmente é bem difícil. A gente sabe que há uma limitação, inclusive por parte das companhias aéreas, não são todas as companhias que fazem esse trecho, mas fica aí uma dica aí para todos os gestores públicos para que futuramente consigam fazer aí alguma lei que possa incentivar o apoio a esses estudantes como nós. A terceira pergunta, Aden, que eu tenho para você é quais foram as dificuldades que você teve
para participar do vestibular indígena? Sabemos que hoje ele se estende para todos os indígenas no Brasil, mas você, propriamente falando, teve alguma dificuldade específica para poder participar, realizar a prova? Bem, só para contribuir, Kleber, eu até então não conhecia o vestibular da Unicamp. Realmente não tem essa divulgação ampla, sabe? Inclusive, a gente, quando se fala de Unicamp, a gente não tem essa referência que o pessoal tem aqui, de que é uma universidade de segundo lugar e tal. Quando um amigo meu falou assim, ele sabia que era meu sonho fazer música, então ele falou, tem que sair esse vestibular, se inscreve, vê se dá certo. Eu falei, vai dar certo, então eu vou me inscrever. Só que o único local lá na minha região onde acontece as provas é em Tabatinga. Então, algumas vezes, alguns participantes que vão fazer essa prova têm que viajar de alguns municípios mais distantes para poder chegar. Tem essa diferença, e você ainda vai pagar hotel, você vai ter que gastar com alimentação. Acontece com muitos parentes dessa situação. Compreendo. Não, realmente o que você falou tem sentido, porque ano passado, quando eu também me inteirei do vestibular indígena, realmente eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu sou indígena há 42 anos, então realmente nunca tinha escutado falar, ou seja, não é, como você mencionou, algo amplamente divulgado. Infelizmente, eu acredito que deve haver aí alguma divulgação mais notória para que realmente todas as etnias, principalmente as do norte, que acredito que a maioria das etnias estão mais para o norte do país, consigam ter acesso primeiramente a essa informação. Seguindo aqui com a nossa entrevista, Aden, a nossa terceira pergunta: você já sofreu algum tipo de discriminação? Se sim, poderia compartilhar com a gente um pouco sobre isso? É engraçado, porque, por exemplo, assim, eu acredito que às vezes é falta de orientação das pessoas, sabe? Devido a gente estar aqui na Unicamp, a nossa presença, ela não é, ela é muito recente. Teve uma situação que eu não considerei como preconceito, mas eu observei assim, a senhora chegou para mim e falou bem assim, nossa, você é indígena? Eu nunca vi um indígena. Eu fiquei um pouco assustado, né? Aí eu falei assim, nossa, eu sou. Só que eu vejo por outro lado, eu vejo que realmente a falta de contato, sabe? A falta da pessoa compreender e realmente a gente, como indígena, tá ocupando os espaços, mostrar que nós estamos presentes como sociedade e estamos evoluindo e buscando esses conhecimentos, essa tecnologia que nós queremos para nossas aldeias também. Muito interessante. Realmente é o que você mencionou, né? Às vezes a falta de conhecimento das pessoas realmente dificulta, às vezes, essa interação entre nós indígenas e os não indígenas, né? Realmente é triste ver que ainda há por parte de muitas pessoas esse tipo de reação. Ok, seguimos aqui então com o nosso bate-papo aqui com o Aden, e a minha próxima pergunta, Aden, é qual foi a sua, ou como foi a sua receptividade e acolhimento aqui na Unicamp? Bem, quando eu cheguei no aeroporto de Viracopos, a única, a minha chegada foi muito desorganizada, sabe? As pessoas que estavam aqui, eu acho que até então não tinha um grupo organizado para receber os indígenas que estavam chegando naquele momento. Eu recebi o endereço, então eu peguei o Uber e vim direto para cá. Quando eu cheguei aqui na moradia, alguém perguntou, alguém pode receber o calor que está chegando e tal, me levaram para uma casa de um colega. Naquele mesmo momento já me mandaram para uma outra casa. Aí nesse mesmo momento já me mandaram para outra. Eu fiquei tipo assim, turista, sabe? De uma casa para outra. Até então que um dos veteranos já aqui, o Zelinho, me recebeu na P3 e lá eu já fiquei. Só que foi muito complicado porque até então eu não tinha dinheiro para comprar comida e aqui em Barão as coisas são muito caras. Então para mim foi muito difícil, sabe? Essa primeiro momento de chegar, entendeu? Esse primeiro momento assim eu não tinha onde ficar, foi meio que incerto. Inclusive, eu vou até fazer um adendo aqui, porque realmente, comparado à época que você chegou, para mim, aqui eu cheguei já esse ano, né, eu sou 024,
Realmente teve essa diferença, né? Realmente eu não posso falar que comigo foi igual, porque para mim já houve um contato, já me orientaram. Você vai chegar aqui em Campinas, aí chegando você vai vir para moradia, já vai ter um parente que vai te receber, que inclusive foi você e os demais que já estavam aqui na casa. Eu agradeço realmente por terem me hospedado aí o período que eu fiquei. E realmente já houve um avanço, e inclusive vale ressaltar isso, que a finalidade desse material, desse conteúdo que nós estamos gerando é justamente isso, detectar os pontos que se pode melhorar. Não estamos aqui para falar mal, que isso, que aquilo, não, estamos para justamente detectar os pontos que vemos que pode melhorar, como eu acredito que foi o que aconteceu. No seu caso, você infelizmente passou por isso, né, ter que ir para um lado para o outro. No meu caso, não, obviamente, os que já estavam aqui detectaram que poderia melhorar isso aí. E no meu caso eu já cheguei aqui já diretamente para ser hospedado aqui, me receberam bem e tive muitas orientações, inclusive o que é o meu veterano do meu curso, tive contato com ele pelo WhatsApp, ele me orientou, me deu algumas dicas que realmente foram muito importantes, então vale ressaltar isso, mas realmente é um adendo que eu gostaria de abrir aqui. Bom, contextualizando um pouco a próxima pergunta, Adrien, você comentou agora há pouco sobre as dificuldades da alimentação quando você recém chegou aqui, e a minha pergunta tem justamente a ver com isso, né? Eu sei que o governo estadual disponibiliza algumas bolsas para estudantes aqui na Unicamp, principalmente indígenas. No seu caso, você contou ou conta com esses tipos de bolsa, auxílio? Você pode falar um pouco mais para a gente? Bem, eu queria compartilhar com você, porque para mim foi é um pouco constrangedor falar um pouco sobre esse tema, porque quando eu cheguei aqui em Campinas, a assistente social entrou em contato e me liberou a Bolsa Habita, que é a alimentação. Até então, eu não era contemplado por nenhuma bolsa, sabe? Para que você possa ser contemplado nas bolsas da Unicamp, através do SAI, você tem que entregar uma documentação e ser de acordo com o perfil que o próprio, de acordo com as diretrizes do SAI, você tem que ter aquele perfil. O que aconteceu comigo? Eu entrei, até então não existia o bandejão final de semana. E a comida aqui em Campinas é muito caro, então o custo de vida é muito caro, aluguel é muito caro. Então, logo de início, graças a Deus, eu consegui um lugar aqui na moradia, eu fiquei como hóspede durante um mês, até sair a entrevista para com a assistente social para ver se eu era compatível a esses requisitos para poder ganhar as bolsas. Graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui ganhar a bolsa PME, que é a bolsa da moradia, que é para poder residir na moradia. Também ganhei a bolsa auxílio BAS, que é chamado a bolsa auxílio de estudo e formação, chamado BAS. E também recebi a bolsa de isenção da alimentação, que é a BITA. Essas bolsas todas estavam me auxiliando até então. Aí teve uma situação que me deixa um pouco nervoso, porque quando eu cheguei, eu não tinha ajuda de pais, da família. Apesar de eu ter uma segunda graduação, eu não tinha dinheiro guardado, não tinha como me manter, e não conheço a região, sabe? Foi uma coisa assim muito, muito difícil para mim. Eu cheguei com o assistente, me falaram assim, não pode ter uma segunda graduação e ganhar BAS. O que aconteceu? Eu cheguei lá com ela, fui muito sincero, falei, eu já tenho uma graduação. Aí ela falou assim, não pode, Adrien, nós vamos cortar a sua bolsa. E naquele mesmo dia, naquela mesma hora, cortaram PME, cortaram a alimentação. Fiquei sem alimentação naquele dia. Cortaram a bolsa BAS. Então, eu fiquei sem auxílio nenhum, sabe? Para mim foi muito difícil. Então, depois de uns dias, eu conversando, voltei lá no SAI, conversei com a assistente social lá, eu falei assim, eu necessito desse auxílio para mim poder ficar na moradia e poder concluir o meu curso, porque eu vim de muito longe. Eu larguei toda a minha vida no Amazonas para vir conquistar de ser licenciado em música. Então, para mim, a minha chegada foi mais ou menos turbulosa. Passou uns dias tranquilos e aconteceu tudo isso, sabe? Eu até entrei em depressão, comecei a fazer terapia. Nunca pensei que um dia eu ia ter que fazer terapia. Então, para mim, foi um baque no momento que cortaram minhas bolsas, sabe? E eu sou músico, eu toco violino. Eu tive um problema muito sério que eu não estava conseguindo tocar. O meu arco, eu sou violinista, o meu arco tremia, sabe? Eu não conseguia dar uma nota que ele tremia.
Porque isso me afetou psicologicamente e muito forte, sabe? E depois disso, graças a Deus, eu conversando com a assistente, ela disse assim, tudo bem, vamos voltar a sua bolsa da alimentação e você vai poder permanecer na moradia. Sabe, para mim foi muito difícil, sabe, esse primeiro momento. E eu queria compartilhar isso para mim, com os parentes, para que realmente valorizem a sua bolsa base, valorizem todas essas bolsas que a Unicamp está distribuindo, porque é um benefício que a gente tem é um direito nosso, tá bom? Então, eu queria compartilhar com você isso. É muito importante realmente o que você acabou de falar, Adem, e mais uma vez eu quero abrir um adendo aqui. Faço as minhas palavras também. Realmente é importante que os parentes valorizem esse benefício que o governo estadual disponibiliza para nós estudantes indígenas, por meio dessas bolsas, mas também é importante que haja uma revisão, mais uma vez, né, eu falo sobre esse tema, uma revisão dos critérios, né? Porque realmente foi criado, obviamente, com o propósito de ajudar, mas é importante ressaltar que cada indígena chega aqui em um contexto diferente, né? Então, por exemplo, você mencionou que você já tinha tido uma graduação e que havia aí algumas situações que, né, impossibilitava que você pudesse ter essas bolsas devido a isso. O que realmente eu acredito que deveriam avaliar isso também, porque independentemente você, como você falou, saiu de longe, veio para cá, não contava e não conta com o apoio de outras pessoas. No meu caso também, eu acredito que também eu posso falar sobre isso, né? Porque eu, por exemplo, a única bolsa que eu tenho disponível é a da Bita, né? Da alimentação. Então, eu não tenho direito, segundo os critérios deles, né, devido ao fato de eu estar trabalhando, porque quando eu vim para cá, para Campinas, eu consegui uma transferência do meu antigo trabalho e me deram a oportunidade de continuar trabalhando aqui. E por isso eu vim, né? Aceitei, inclusive, ter que reduzir o meu salário, porque meu salário onde eu estava era um pouco mais do que é atualmente. Mas, obviamente, com tal de continuar na companhia, acreditar que realmente há possibilidades e até também para poder ter um auxílio, uma ajuda a mais, porque chegar aqui sem nada é bem mais complicado do que você ter alguma coisa. E por causa disso também eu não posso contar com nenhum tipo de bolsa, de algum auxílio, como você mencionou. Então acredito que vale a pena as políticas públicas analisarem o contexto de cada um. Cada um tem um contexto diferente. Eu acredito que o objetivo é ajudar, então eles têm que, no caso, analisar caso a caso e obviamente, ver o sacrifício que cada um está fazendo. Todos nós abrimos mão de coisas, pessoas, lugares, abrimos mão de muita coisa para estar aqui e realmente vale a pena que eles revejam esses critérios, né? Eu lembro que a pessoa que me atendeu, a assistente social, me orientou, me ajudou bastante, me deu muitas dicas, inclusive no processo de subir toda a documentação. Você deve lembrar que é muita informação que realmente pedem para a gente, né? Muita documentação, e ela me ajudou, dava problema no site, ela, né, me ajudou muitas e muitas vezes. Eu agradeço, inclusive, a ajuda dela. Mas realmente é uma situação que requer um pouco mais de atenção. Pois é, aí para que eu pudesse me manter, eu tive que buscar outras alternativas. Então, eu busquei outros professores, me orientaram os professores falando assim: você pode fazer uma extensão, você pode conseguir uma bolsa por extensão. Eu busquei, tive que procurar outros professores, falando de ideias para projeto, então eu tive que escrever um projeto, tinha que estar um projeto pronto para poder levar para as escolas para que eu pudesse ter um retorno financeiro, porque o custo de vida, eu preciso ter as minhas necessidades, sabe? Eu preciso também comprar materiais de higiene, essas coisas assim que são importantes. Então, como que eu vou fazer esses gastos? Então eu pensei, vou ter que fazer esse projeto. Eu escrevi o projeto, aí um professor da Faculdade de Educação, professor André, ele se interessou pelo projeto e até o momento nós estamos construindo e elaborando esse projeto. E graças a Deus é isso que está me mantendo, sabe? Esses projetos de extensão. Que bom que você tocou nesse tema, né, do apoio do professor André. Realmente eu também tenho que considerar isso. Apesar das dificuldades, encontramos muitos professores, muitos docentes que realmente abraçam também a causa com a gente, nos apoiam, nos ajudam. Eu também tenho muita gratidão com muitos professores que eu tive no primeiro semestre, que me ajudaram, me orientaram, me apoiaram.
E realmente isso faz muita diferença para nós que realmente não estamos acostumados a um contexto acadêmico, diferente da maioria dos estudantes da Unicamp. Ok, Aden, agora mudando um pouco, mas nem tanto o assunto, mas você comentou das dificuldades da alimentação, da moradia, a receptividade, mas no âmbito acadêmico em si, dentro da sala de aula ali, nas suas disciplinas, quais foram ou quais são as suas maiores dificuldades, os maiores desafios que você enfrentou ou enfrenta dentro da sala de aula, ali na interação com os demais alunos, professores, PEDs, enfim? Pode comentar para a gente, por favor? É interessante você me perguntar isso, porque é um ponto muito sensível, sabe? Porque eu sou do curso de música, estou no curso de música, e eu não venho de uma escola de música e também não venho de conservatório. E isso, apesar dos meus colegas, alguns serem bem receptivos, me tratarem bem, isso me deixa um pouco atrás dos meus colegas que estão lá no curso. Porque eles possuem qualificações que eu ainda estou desenvolvendo. Tanto é que eu procurei professores particulares para me dar aula, sabe? Estou pagando professor. Com o dinheiro que eu ganhei da projeto de extensão, eu estou pagando professores para me poder estar acompanhando as aulas, sabe? Para que eu possa estar acompanhando os professores dentro da sala de aula. E também é interessante comentar que, por exemplo, assim, por eu ter essa dificuldade, essa problemática, dessa minha dificuldade realmente com os conteúdos, eu acabo ficando fora de grupos, sabe? É difícil ter um colega assim, não, vou querer participar com o Aden e tal. E isso me deixa um pouco constrangido, sabe, mano? Porque dói, sabe? Você se sente excluído, sabe? Apesar de os colegas talvez não perceberem isso, a gente acaba ficando para trás, sabe? Você acaba sendo deixado de lado. E com os professores, realmente tem alguns professores que estão ali disponíveis. Teve um professor que chegou no iniciado, não se preocupe, faça no teu modo, no teu jeito. Só que a gente sabe, a gente está num ambiente acadêmico. Então o nível de cobrança é maior. E a gente tem que estar se preparando, estar realmente ali buscando poder acompanhar. Então, até então, eu me cobrava direto, sabe? Era uma pressão muito forte. Mas aí, graças a Deus, com o meu terapeuta, ele acaba me orientando. Ele falou assim, Aden, se acalma. Porque você vem de um ambiente que você não teve esses conhecimentos que está sendo cobrado. Não é culpa sua, você não tá podendo atender certas exigências da faculdade. Então vá com calma, se tranquilize. E através dessa conversa eu acabei me tranquilizando, sabe? Então, para mim, é difícil falar sobre isso porque a gente percebe isso. E eu tenho certeza que outros parentes também se identificam com esse problema, sabe? De você estar naquele ambiente e às vezes você ser excluído por causa desses fatores, tá bom? No caso, Aden, é muito importante ressaltar que acredito que todos nós, né, realmente, eu posso afirmar isso porque, inclusive, é uma das políticas do vestibular indígena, né, que o indígena ele tenha vindo de uma escola pública. Então, né, nesse aspecto, eu acredito que podemos falar todos nós viemos de uma instituição pública e realmente esse déficit é visível. Esse déficit é muito visível, né? Essa diferença de bagagem de um aluno que veio de uma escola pública. No meu caso, poxa, eu passei em 9 escolas públicas, os meus pais sempre procuraram novas oportunidades, uma melhor vida para nós e sempre estavam mudando de cidades. E eu passei por 9 escolas públicas e realmente não tem assim uma comparação. Chegar aqui e ver a diferença grotesca da qualidade de ensino, né, dos demais alunos que vieram de uma escola privada, de uma escola particular, e nós que viemos de uma escola pública, realmente é muito diferente. E eu acredito que essa dificuldade todos nós também temos ali no convívio diário ali dentro da sala de aula. Ok, e para a próxima pergunta, Aden, também relacionado ao âmbito acadêmico dentro da sala de aula em si, nós temos inclusive um programa, né, que a Unicamp desenvolveu
justamente visando auxiliar aos indígenas nesse primeiro contato acadêmico, quando chegamos aqui, que é o PFI, né, que é o Percurso Formativo Indígena. No seu caso, o que você acredita que você pode falar sobre esse programa, o que tem te ajudado, se você tem alguma ressalva, alguma coisa que você acredita que poderia melhorar? Bem, o que a gente pode falar sobre o PFI, né? Logo de início, são as disciplinas que o aluno que passa no vestibular indígena tem que fazer. Sabe, você fez o vestibular indígena, você tem que fazer a disciplina do PFI. Só que, para mim, que sou da arte, não existia uma disciplina própria, sabe? O PFI foi pensado para que o aluno indígena pudesse se adequar, tivesse um contato com a universidade. Só que, no meu caso, não existe uma disciplina específica para o ensino da música, no caso. Eu tive uma disciplina chamada Percepção Musical, que é onde eu ia aprender sobre diferentes gêneros de música, mas nada relacionado ao curso em si, sabe? Isso me causou um pouco de dificuldade. E eu acredito, assim, que o PFI é muito bom, sabe? Ele auxilia muitos parentes. Tem alguns parentes que têm alguma dificuldade na fala, porque o português não é a primeira língua, sabe? Tem toda essa questão. Tem alguns parentes que não sabem manusear um computador, não sabem mexer. Por exemplo, quando eu cheguei, aqui a comunicação é por e-mail, sabe? Eu não sabia mexer nisso. Mexer no Classroom, não sei nem falar o nome direito, me perdoe. Só que essas ferramentas que a gente não tem assim, familiaridade, para mim, logo de início, foi muito complicado mexer nelas. E o PFI contribuiu para que eu pudesse estar mexendo, fazendo documentos no Google, mandando documentos, mandando e-mail. A professora Lilian, que faz uma disciplina, não lembro exatamente o nome da disciplina, ela possui um papel fundamental dentro dessas disciplinas, que ela orienta os alunos indígenas na leitura de artigo, resumo, fichamento, sabe? Dentro do PFI, existem algumas disciplinas que são, ao meu ver, são importantíssimas para o aluno indígena, porque ele vai se adequando, ele vai aprendendo, ele vai percebendo o ambiente acadêmico, sabe? Então, eu sou um dos apoiadores do PFI, porém, eu acredito que há formas de melhorar, sabe? De acrescentar disciplinas que, para alguns cursos, não contemplam. Alguns cursos, por exemplo, da biologia, da arte, não possuem disciplinas que são afins dessas áreas. Então, eu queria deixar esse ponto. Mas, ao todo, o PFI ele exerce um papel fundamental para a permanência do aluno indígena. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu abraço aqui para os meus professores do semestre passado, né, que foram os meus primeiros professores aqui na Unicamp, principalmente os do PFI, né, a Malu, a Alec, a Sueli, a Janaína, que eu agora também continuo com ela, de matemática, o Felipe, enfim, Priscila, todos que tiveram aí ajudando a gente, o Pedro, todos eles que fizeram parte desse primeiro contato nosso, né, pelo menos meu, né, eu falo por mim, ali com o mundo acadêmico. Realmente é de suma importância, mas como você fez essa ressalva, realmente existem coisas que também podem ser melhoradas. E como eu já mencionei, realmente esse é o objetivo desse podcast, ver as dificuldades, os desafios que existem e poder trabalhar em conjunto, né, com a Unicamp, com os docentes, os demais discentes, tudo que houver de possibilidade para que possamos facilitar a vida dos indígenas, para que haja essa permanência, inclusive dos próximos que virão, né? Ano que vem, 2025, uma nova leva de indígenas vai estar chegando aí e esperamos que eles consigam ter melhores oportunidades, recepcionamentos aqui, enfim, tudo que de repente, no seu caso, você não teve, eu já tive, e agora talvez o que eu e você não tivemos, tomara que eles possam ter. Esse é o nosso objetivo aqui. Ok, então, Adem, já estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu queria aproveitar e a minha última pergunta tem a contextualização do professor André, que você comentou, né, que te ajudou, e justamente tem a ver com isso, né? A minha última pergunta seria: o que você mais gosta, ou quais são as coisas que você mais gosta aqui na Unicamp? Porque eu sei que temos desafio, temos muitas dificuldades, mas também há coisas boas que também devemos considerar, né? Então, no seu caso, quais são as coisas que você gostaria de pontuar que realmente são coisas que você gosta bastante aqui na Unicamp?
Para começar, eu venho de um lugar que não, eu sou do curso de música. Eu fiquei maravilhado, sabe, quando eu cheguei, de poder ver uma orquestra, sabe, de estar ali pertinho, de ver instrumentistas que são excelentes. Sou fã de muitos colegas que estão ali, sabe, a personalidade deles é interessante porque ali naquele ambiente eu consigo captar, aprender coisas mais. Inclusive, até conheci muitos amigos, agora tenho colegas que me ajudam bastante na faculdade, sabe? Estão ali sempre me orientando, me apoiando em algumas coisas que às vezes não entendo tudo, sabe? Então é necessário a gente ter esse apoio dos colegas que estão ali, sabe? E quando eu cheguei, foi uma alegria, porque tem uns colegas que, no momento que eu cheguei, até hoje, são os que estão me apoiando, me orientando. Digo, não, Adam, a gente precisa conversar sobre isso, eles me orientam, sabe? Eu tenho um carinho muito especial pelo amigo Dennis Wensley. Ele sempre fala assim, não, mano, vamos se precisar de uma ajuda, sabe? Orientação, inclusive a gente conversa muito. Então é interessante de ver que, apesar de ter um clima assim das pessoas serem um pouco fechadas aqui, existem outras pessoas que estão abertas ao diálogo, à orientação. E fora os lugares que são lindos aqui, sabe? Você sair para ali, você vê aquelas árvores diferentes, que são umas árvores meio que enrugadas. Não, eu fiquei impressionado com a natureza, que é diferente aqui. O clima também, apesar de ser é muito interessante porque é um frio. Eu nunca tinha experimentado esse frio intenso, sabe? Mas eu acabei até me acostumando com banho quente. Eu não sabia que ia ficar tão boçal acabar gostando do banho quente, sabe? É uma coisa muito bacana, sabe? Eu gosto muito. E sem falar de poder interagir aqui na Unicamp, na moradia, com outros parentes de outras etnias. Na minha ignorância, achava que os povos indígenas estavam somente no Amazonas. E eu aprendi muito, estou aprendendo muito com os parentes aqui na moradia, porque tem parentes de vários lugares do país, sabe? Não é só do Amazonas, sabe? Nós temos indígenas em São Paulo. É incrível pensar assim, sabe? E também esse contato que eu estou tendo com a cultura afro, sabe? A cultura com as pessoas que têm esse conhecimento, e a gente poder, assim, identificar muitas semelhanças, sabe? Aqui em Campinas, a gente pode ver pessoas de vários lugares do mundo, e isso são coisas interessantes, sabe? É isso que faz eu querer ficar aqui, querer aprender mais, sabe? De poder contribuir de algum jeito. Eu sei que, assim, eu posso contribuir também, sabe? É isso que eu gosto da Unicamp. E também tem muita coisa que eu ainda não conheço, espero poder conhecer e poder, sabe, realmente ter esse carinho maior pela Unicamp. Aproveitando a sua deixa, realmente eu tenho que compartilhar o mesmo pensamento. A possibilidade da gente encontrar pessoas diferentes, mentes brilhantes diferentes, porque a gente tem que convir que realmente as pessoas que chegaram até aqui, elas têm o seu valor. Não me refiro somente a nós, mas a todos, né? Todos os estudantes não indígenas, negros, como você mencionou, a comunidade LGBTQI+, todo mundo tem seu espaço aqui, e é isso que eu acho legal. Todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, todo mundo tem o direito de se expressar, e eu acho que é isso que é o legal, porque eu já até comentei sobre isso, né, que é muito famoso essa frase, né, onde todo mundo pensa igual, na verdade ninguém está pensando. E é isso que eu gosto daqui também, né? Você saber que tem pessoas que pensam diferente e podem te dar uma visão diferente daquilo que você às vezes acreditava que era só daquela forma, mas não, existem outras formas. E realmente isso aqui, para mim também, eu gosto muito, como você também mencionou. No meu caso, né, o meu curso é de exatas, então a possibilidade de vários workshops que tem lá no IC, palestrantes internacionais, inclusive, que vêm para falar sobre diversos temas relacionados à tecnologia, isso realmente para mim tem sido algo enriquecedor. E eu acredito que para todos os parentes também não é diferente. Bom, eu queria então terminar então, Adi, o nosso bate-papo foi muito bacana, foi muito legal, e queria que você deixasse aí as suas considerações finais, e por que não já um convite também, né, se você consegue estender um convite à sua etnia, os cambebas, e as demais etnias, já que a gente já está às portas aí de um novo vestibular indígena, para que, né, no final do ano as pessoas possam se preparar e ano que vem poder chegar aqui com a gente também, os demais parentes. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter me trazido até esse lugar, Campinas, Unicamp. E também queria deixar aqui a minha mensagem de que a gente tem que, realmente, todo esforço tem sua recompensa. E eu sempre penso nisso. A gente largar a família, sair do nosso território, ir para lugares diferentes. A gente tem que realmente ser forte. Isso é difícil. Não é todo mundo que sabe. Às vezes a gente precisa de orientação, tem aquela fraqueza.
mas a gente tem que botar no coração e na mente. Temos que ser fortes. A fé, a nossa oração sempre está ali buscando sempre. Eu sei que é muito difícil a gente, às vezes, se concentrar e apesar de todas as dificuldades, eu incentivo, sabe? Incentivo que o jovem faça o vestibular da Unicamp, incentivo que os parentes façam o vestibular e venham, porque a nossa comunidade indígena ela precisa crescer e os profissionais vão ser formados por nós. Então, por isso que eu incentivo o meu total apoio e a essa luta, vamos dar as mãos e vamos juntos. E é com essa mensagem que eu quero deixar esse debate. Ok, então agradeço aí o Adem e a todos os envolvidos aqui nesse podcast, o nosso amigo Gustavo, a nossa amiga Cris, nossa amiga Carol, nosso amigo Leonardo, bom, todos os que participaram aqui da produção desse podcast, a professora Janaína, os demais alunos também que vão estar preparando um material paralelo ao nosso e tomara que consigamos continuar com o nosso podcast e ter outras entrevistas, porque realmente foi muito legal poder estar aqui entrevistando aqui um parente e conversando sobre temas tão iguais, semelhantes ao que todos nós vivemos aqui no dia a dia. Então é isso, pessoal. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.